Vejamos o que está escrito no livro de Romanos. Eu vou ler para vocês um pouco essa passagem, que diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vejamos bem, né, pessoal. Aqui diz que nós somos perdoados pela graça, mas que nós devemos sim seguir a lei, porque essa lei do Senhor é o que nos dirige ao caminho dele. Mas que pela lei nós não poderíamos ser salvos, porque é muito difícil as pessoas cumprirem a lei do Senhor. Então, por isso, Deus, vendo que o homem não cumpriria, mandou o seu Filho Jesus para morrer, para que os pecados de toda a humanidade pudessem ser aniquilados e eles pudessem ter a chance de, arrependendo-se dos seus pecados, voltando-se para Deus e vivendo em espírito, que é o que fala aqui, porque uma pessoa que ela não está no Espírito de Deus, ela não tem como, gente, não tem como você receber a graça do Espírito Santo. Porque para o Espírito Santo entrar dentro de você, você precisa estar pronto, você precisa estar preparado, você precisa se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus e abandonar as coisas da carne, o que é muito difícil, mas que também não é impossível. Para que a humanidade, as pessoas, não importa o tamanho do seu pecado, se você pecou, mas que se você se arrepender, quiser voltar para Deus, é esse o chamado. Cristo está de portas abertas esperando que um pecador se arrependa, mas para que você seja perdoado, é preciso que você tome a atitude de querer viver no Espírito e abandonar as coisas da carne. E voltando para a palavra que diz também, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, não, eu vou voltar aqui, e alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se uma pessoa, ela não tem o Espírito Santo, ela não se voltou para Deus, ela não aceitou que, estar na presença de Deus, fazer a vontade que é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus, abandonar as coisas da carne, essa pessoa, ela não está em Cristo. Então, não é dele, certo? E aqui vem, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós devemos se abrir para que o Espírito possa trabalhar em nós, para a gente dar essa liberdade para ele trabalhar em nós, para a gente poder ser guiado pelo Espírito Santo. E não esquecendo que a lei do Senhor, ela é uma das leis que leva ao caminho de Deus.
É, eu não tô aqui para julgar aquelas pessoas que cometem erros, toda pessoa. E justamente Jesus ele veio porque ele sabia que nós somos falhos, né? Eu não tô aqui para pregar, você pecou e não pode mais voltar para o reino do Senhor. Eu tô aqui para ser justamente a diferença. Se você pecou, está arrependido e quer abrir mão do pecado e voltar-se para Deus, faça isso enquanto há tempo. Porque, gente, a gente tem que aproveitar a presença do Espírito Santo enquanto ele ainda habita sobre a terra, porque chegará um momento que não estará mais entre nós. E aí, nós vamos clamar e não e nossa voz não será ouvida. Nós vamos pedir socorro e não teremos mais a presença do Espírito Santo aqui. Então, a oportunidade que você tem de entregar a sua vida para Deus é agora, né? O convite, o chamado, independente de religião, porque eu não estou aqui para pregar religião, eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor e dizer que todo aquele que nele crê e que abre, dá abertura para que o Espírito trabalhe, que muda os seus caminhos e que procura viver segundo o Espírito, não segundo a carne, não segundo a ambição do seu coração, os prazeres desse mundo, mas que se volta realmente para Cristo e busca viver aquilo que agrada ao Senhor, você com certeza é independente de ser, independente da sua religião, você é uma pessoa santificada, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque não, independente de você estar em igreja X ou Y, o importante é ter a presença do Espírito Santo, não é? E a gente que está sendo guiados também pelo Espírito Santo, traz essas pessoas para receber de Deus o Espírito Santo e não julgar. Em nenhum momento Jesus veio ao mundo para julgar, ele veio ao mundo para perdoar, ele veio ao mundo para mostrar o caminho que leva a Deus, a salvação, porque a sua vida ela é muito importante para Deus, para o reino dele. Então, essa foi a palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham sentido a presença de Deus nos corações de vocês e que, gente, o melhor conselho para nossas vidas está na Bíblia. Se a gente quer ser bem guiados, estar dentro da presença, fazendo a vontade certa, no caminho certo, seguindo as regras certas, a gente tem que voltar-se para a palavra do Senhor. Ler a Bíblia, buscar e não se deixar levar pelas coisas do mundo, porque as coisas do mundo levam a gente à perdição, a caminhos que não são do Senhor. E a gente precisa se desviar dessas coisas enquanto ainda há tempo. Então é isso. Bom dia para todos vocês e que o Senhor os abençoe.